Questão de estudo dos gases, meu querido fera. Questão número 8, nosso material, uma questão do SESMAC Medicina 2024-2, que fala o seguinte: em sua rotina, um profissional utiliza sua bicicleta para ir ao trabalho colocando 3 atm de pressão num clima de 5 graus Celsius. Ao ser contratado por outra empresa na nova cidade, que foi morar, tinha a temperatura média de 25 graus Celsius. Considerando o volume e a quantidade do gás adicionados devem ser o mesmo, ou seja, você vai desconsiderar o volume do pneu da bicicleta e a quantidade de gás que está ali, certo? O número de mols dele. Qual a pressão da calibração do pneu que deve ser utilizada em ATM? Então é fácil. Questãozinha fácil, você só vai emperrar se for na matemática. Então vamos lá. Antes, eu morava numa cidade e que a pressão era de 3 ATM. A minha pressão inicial. Há uma temperatura também inicial de 5 graus Celsius. Eu não faço o cálculo com graus Celsius. Eu vou somar com 273 para passar para Kelvin, que vai dar 278 Kelvin. Bacana. Aí o cara se mudou para outra cidade, certo? Justamente isso eu quero saber. Qual é a pressão que eu vou ter que colocar no pneu, né? Sabendo que nessa cidade a temperatura média é de 25 graus Celsius. De novo, não faço conta com graus Celsius, vou somar com 273. Isso aqui vai dar 298 Kelvin. Então, meu aluno fera que vai passar no SESMAC, olha só. Volume constante. Se o volume é constante, eu vou usar aquela equação de Kepler. Lembra da equação de Kepler? Não, desculpa, a equação geral dos gases, que é a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à temperatura inicial, T1, né? T1 sobre T1, desculpa, é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Quando é que eu uso essa fórmula, Sandrão? Eu uso essa fórmula quando não houver variação da massa, da quantidade de gás, do número de mols. Quando eu uso a de Kleiper, Sandrão, que é aquela, né? Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes T. Eu uso essa aqui quando eu tenho uma variação do número de mols, porque agora entra a quantidade. Tá? Então nós vamos focar nessa aqui. Se eu tenho aqui que o volume é constante, então o volume final é igual ao volume inicial. O que é que sobrou aqui? Sobrou que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. Olha que maravilha! Eu tenho esses dados para fazer essa questão? Tenho. Eu tenho a pressão inicial, está aqui, ó, 3. Eu tenho a temperatura inicial, que está aqui, ó, 278. Eu tenho a temperatura final, que é 298. E eu vou agora para a minha pergunta. A minha pergunta é: qual é a pressão final? Ou seja, a pressão no instante em que eu me mudar, a partir do momento que eu me mudo para outra cidade. Então agora é só substituir número por letrinha. P1 é 3, temperatura final é 278, igual a P2 dividido por 298. Só o que eu faço aqui? Cruz credo. Então você já vai ter aqui, ó, sem muita delonga, que a pressão final, quando você fizer isso aqui, vai dar aproximadamente 3,21. O que? ATM. E aí, Daniel, como é que você sabe que é ATM? Porque ele quer a resposta em ATM aqui, ó. Certo? Qual foi a letrinha que eu tenho? Isso aí aproximadamente. Letra D, 3,2. Ok?